Oi gente, vamos começar o nosso corte de BBB. Vou trazer pra vocês tudo que rolou depois da festa, que aconteceu muita coisa, então fica aqui. Tem bastante coisa pra gente ver e eu trouxe aqui no vídeo alguns cortes que renderam mais assunto nas redes sociais. Vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo, deixa o seu comentário, fala o que você tá achando, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like e bora pro vídeo. E vamos começar falando que infelizmente o jogo não deu. A Rafaela acabou desmaiando durante a última prova e com isso foi liberado as 4 vagas para os brothers entrarem na casa. Eles comemoraram muito e claro, né gente, é de se merecer de comemorar mesmo, porque o que eles passaram lá não foi fácil. Seguindo, a gente vai falar do nosso anjo da semana, que foi o Jonas. Ele fez a prova junto com a Sara, escolheu o Marcelo e deu um monstro pra ele. Ele até falou ali na hora que era pro Marcelo aprender a se comportar na festa. O Marcelo não gostou muito. E depois da prova, o Pedro simplesmente resolveu fingir que estava com crise de ansiedade, gerando um grande alvoroço dentro do quarto, uma revolta. Os brothers não gostaram, começaram a reclamar com ele ali, gerando um desconforto ali entre os brothers. Mas essa história não parou por aqui não. E essa discussão rendeu bastante, dividindo opinião entre eles e o caos estava instaurado. Seguindo a semana, a gente não pode, claro, deixar de falar Ana Paula e Aline, que continua seguindo com seus embates ali muito forte e gerou mais discussão. Teve briga por causa de ovo, elas ali começaram a discutir. A Aline, por conta de não comer carne, queria comer mais os ovos, queria que os brothers dessem o ovo, e a Ana Paula falou que não ia dar os ovos dela, e aí acabou rolando essa discussão. As duas claramente são o maior embate dentro da casa, porque elas não conseguem ficar no mesmo ambiente e conversar sobre nada, que acaba gerando uma treta, uma discussãozinha ali. Mas as tretas não ficou só entre as duas não. O clássico das tretas não podia deixar de ter, né? Com certeza rolou ali uma tretinha ali por causa da cama, quem ia dormir no chão, quem não ia, e aí acabou que depois eles se resolveram. Mas isso acabou deixando o Jonas bem irritado ali na discussão com a Ana Paula. Mas também rolou uma discussão da Sol e o Edilson por causa do Pedro. Lembra sobre a prova? A Sol teve um posicionamento contrário dos brothers, e aí rolou essa discussão aí, que acabou fazendo a Sol até levar alguns votos por causa dessa briga. Porque é a minha certeza! A gente sabe que os brothers têm que acordar cedo pra fazer o raio-x, e no meio disso a Milena não conseguiu entrar, perdendo 500 estalecas. E aí você já sabe, né? Ela começa com aquele chororô infantil, parecendo uma criança birrenta chorando. O que vocês acham, gente? Comenta aqui, fala a opinião de vocês em relação a Milena. E a gente não pode deixar de falar sobre o Pedro, porque ele é uma figura dentro da casa. Ele tava fazendo a movimentação dele ali, a gente não consegue entender se ele tava no personagem, se ele era assim mesmo. O Pedro parecia que tava ali pra incomodar mesmo a galera. Todo mundo tava se incomodando com ele. Sempre tinha alguém que precisava dar um toque pra ele. Pô, não faz isso, tá incomodando aqui e tal, tá chato, não sei o quê. E por falar em incomodar, o Pedro acabou derrubando o própolis nas coisas do Juliano, onde deixou ele muito nervoso e acabou gerando uma discussão entre os dois. O Juliano ficou bastante irritado e acabou falando umas coisas ali pra ele. Dessa casa, todo mundo dessa casa, que você é um molecote, mano. Barbudo, vai ser pai e não é homem, mano. Você não é homem. Mas o Pedro parecia não estar nem aí. E teve uma certa hora que ele começou a gritar, correr pela casa. Ele tava bastante estranho, gente. Até chegar nesse infeliz momento, ele acabou causando uma situação bem desagradável pra casa e, em específico, pra Jordana. E ele tentou beijá-la, segundo ela explica pros brothers ali o que aconteceu quando ela tava procurando uma babyliss. E ele mesmo se sentiu incomodado com aquilo que ele fez. Eu acho que ele tomou a consciência ali do problema que ele tava gerando pra si mesmo, acabou apertando o botão e saindo. E a galera, claro, nas redes sociais foi muito comentado, muito falado sobre isso, né? Todo mundo desaprovando, porque é uma situação que, claro, ninguém vai aprovar. Assim, ele conseguiu apertar o botão, foi lá no confessionário e explicou o que aconteceu com ele, o motivo dele ter feito tudo aquilo. Ele tava falando que ele falou muito sobre isso, sobre a Jordana aparecer com a esposa dele. Ele tentou justificar o injustificável. E com essa polêmica toda ainda, o povo da internet fez um videozinho que o Babu deu um empurrãozinho pra isso acontecer. Mas depois de tudo isso, continuou o game, rolou a votação, o Cowboy indicou a Milena, justificando que não conversava muito com ela, que eles não tinham uma troca e por isso ele estava ali indicando ela. E o Jonas, como o anjo da semana, já tinha combinado com a Sara, então assim ele deu anjo pra ela. O PA acabou levando a pior na votação e foi o mais indicado pela casa toda. Rolou a prova do bate-volta. Aí sim o PA conseguiu levar melhor nessa, formando assim o primeiro paredão do BBB, Milena, Ana Paula e Aline. E depois os brothers, no momento de descontração, estavam conversando e a Jordana começou a explicar, contando como que foi que começou a briga dela com a Chay. Será que vem mais treta por aí? A gente tá acompanhando. E durante o momento ali do ao vivo, na votação, o Matheus acabou falando que os brothers lá no quarto, eles estavam passando fome, mas levou um fecho do Tadeu. Eles não passaram fome, mas a gente viu, a gente acompanhou, a gente sabe o que rolou ali dentro, né? Mas as meninas não estavam se aguentando desse momento e estavam ali na risada, zoando. Paredão formado, agora vamos acompanhar as enquetes, participar, deixa o seu comentário, seu like. Esse foi o resumo do nosso corte BBB de hoje. Um beijo e até a próxima.